Amém? Pega a sua Bíblia, abra a sua Bíblia em Efésios, no capítulo 1. Efésios 1, verso 3. À medida que você encontra, diga amém. Efésios, capítulo 1, verso 3. Efésios 1, verso 3. À medida que você encontra, diga amém. Amém. Está escrito assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual ou bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Vamos ler juntos no 3? Olha para cá no telão, vamos ler juntos essa versão? 1, 2, 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Abra o seu coração, feche seus olhos, peça para o Senhor falar com você. Pai, nos colocamos diante do Senhor, diante da Tua palavra. Pedimos ao Senhor, fale conosco. Pedimos ao Senhor, nos libere a Tua palavra. Pedimos ao Senhor, nos dê revelação e entendimento. Pedimos a Ti, Espírito Santo, seja o nosso auxiliador na compreensão das Sagradas Escrituras. Abre os nossos olhos espirituais para que vejamos. Abre os nossos ouvidos espirituais para que possamos compreender. Ó Deus, e a Tua palavra seja para nós vida, em nome de Jesus. Diga assim: nessa noite eu abro o meu coração para receber a palavra de Deus, porque eu creio que ela é viva, ela é eficaz, ela funciona, ela tem poder para transformar a minha vida. Eu me abro para recebê-la como luz no meu caminho, como alimento para a minha fé, como inspiração para a minha vida. Amém. Quero compartilhar com você uma palavra que tem como título: Deus abençoa os abençoados. Fala para o seu vizinho: Deus abençoa os abençoados. É interessante porque aqui a palavra, isso aqui poderia gerar uma certa confusão. Que a Bíblia diz o seguinte: que Deus, Ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, sim ou não? Alguém talvez, ao se deparar com esse texto, com essa informação, poderia ter uma má compreensão dela e falar: bom, se Deus já não me abençoou, eu estou em Cristo. Inclusive, essa má compreensão de algumas verdades bíblicas que fazem alguns, por exemplo, não precisa de igreja, eu sou abençoado. Por que eu vou na igreja? Por que eu vou orar? Por que eu vou jejuar? Eu sou abençoado. Não é assim? Alguém que tem talvez uma má compreensão da graça: não, por que eu vou na igreja? Por que eu vou jejuar? Eu sou abençoado. Não precisa se perder, eu sou abençoado. Inclusive a Bíblia diz: o Senhor já me abençoou com todas as bênçãos espirituais. Sim ou não? Veja, é verdade que o Senhor já te abençoou com todas as bênçãos espirituais? Sim ou não? Sim, é verdade. Em Cristo, o dia que você entregou sua vida para Jesus, o dia que você entregou sua vida para o Senhor, a Bíblia diz que você se tornou abençoado com todo tipo de bênção espiritual. Quantos dizem amém? Amém. Veja, mas é interessante, é muito importante você ter a compreensão completa das realidades espirituais. É verdade, aquele que está em Cristo é abençoado com todas as bênçãos espirituais, as regiões celestiais em Cristo. No entanto, a forma de você compreender isso, olha aqui para mim, a melhor forma de você compreender isso é aquela ilustração da caixa d'água e a torneira. A caixa d'água são todas as bênçãos espirituais, porque a Bíblia inclusive diz que você foi abençoado nas regiões celestes. Sim ou não? Nos lugares celestiais em Cristo. A Bíblia diz que você foi abençoado aí. Todas as bênçãos espirituais já foram liberadas para você. Diga amém. Amém. Fala para o seu vizinho: todo tipo de bênção foi liberado já para você. É muito importante. Outra observação: em algumas versões está escrito, talvez na sua Bíblia de papel, na sua versão está escrito assim:
nos abençoou com toda sorte de bênção. Esse sorte aí não é sorte de Mega Sena não, viu? Sorte aí significa tipo, com todos os tipos de bênção espiritual. Então saúde é bênção? Você já foi abençoado com ela? Sim. Veja, casamento é bênção? Sim. Você já foi abençoado? Sim. Veja, você já foi abençoado com todo tipo de bênção. Já foi abençoado. Prosperidade é bênção? Sim. Você já foi abençoado com essa bênção? Sim. A Bíblia diz que todas as bênçãos espirituais você já foi abençoado. Diga amém. Amém. Você já foi abençoado. Agora, nos lugares celestiais em Cristo. Você está em Cristo. Quantos estão em Cristo? Amém. Então você está em Cristo, nos lugares celestiais em Cristo. Já foi abençoado aí. Agora entenda a ilustração da caixa d'água. A caixa d'água são todas essas bênçãos que foram disponibilizadas para você. Quantos dizem amém? Amém. Então, já foi disponibilizado para você. É uma posição que está lá disponível. No entanto, para essas bênçãos se materializarem para você aqui, no seu dia a dia, você precisa abrir a torneira. Fala para o seu vizinho, você precisa abrir a torneira. E abrir a torneira aqui, eu sempre falo, é oração. É declarar. É declarar. Veja, a salvação é uma bênção? Sim ou não? A salvação é uma bênção. Como é que você se apropriou dessa salvação? O dia que você creu e confessou: Jesus, eu creio, tu és aquele que veio por mim, entrega a minha vida ao Senhor. Nesse dia, o que aconteceu? Salvação manifestou na sua vida, você nasceu de novo, você se tornou outra pessoa. Você se tornou outra pessoa. Agora veja, como é que as outras bênçãos vão manifestar também? Elas já estão disponíveis, é a caixa d'água. Como é que elas vão se manifestar? Declarando, orando. Do mesmo jeito que foi a primeira, você não foi salvo declarando, assim também você vai se apropriar de todas as outras bênçãos. Quantos dizem amém? Amém. No entanto, tem que abrir a torneira, tem que declarar, tem que orar. É orando que as bênçãos se manifestam. Quantos dizem amém? Amém. Veja, porque se você não tiver o entendimento, se você exagerar nesse entendimento aqui, sem ver o todo, daqui a pouco você não vai nem orar. Para que você vai orar? Se a Bíblia já está falando que você é abençoado todo tipo de bênção espiritual. Sim ou não? Daqui a pouco você não vai orar. Bem, mas peraí, você é abençoado sim, nas regiões celestiais, mas elas precisam se manifestar aqui na terra. Quantos dizem amém? Amém. Precisam se manifestar aqui. Se você ligar aqui, elas vão descer para você. Quantos dizem glória a Deus? Amém. Você precisa entender que já foi liberado. Fala para 2 ou 3 irmãos: já foi liberado, irmão. Já foi liberado. Agora se apropria. Se apropria. Agora é o momento de você se apropriar. E você se apropria da oração. Por que você acha que a oração é a coisa mais resistida na vida espiritual? Por quê? Porque é a forma de materializar, é a forma de abrir a torneira para a caixa d'água liberar a bênção sobre você. Quantos dizem amém? Por isso é tão resistida a oração. Por isso é tão resistida. É só você fazer um propósito de uma semana. Vai de segunda até a próxima segunda para você ver. Aí tenta emendar pelo menos um mês. Você vai perceber o quanto de resistência aparece. Todos estão entendendo? Diga amém? Agora, interessante. Deus, Ele abençoa os abençoados. Por um lado você é abençoado, você tem que entender isso. E aí as bênçãos vão chegar para você que já é abençoado mesmo. Abra lá 1 Crônicas, capítulo 4. Agora eu quero falar algo chocante. A bênção vem até para aquele que acha que, ou você aparentemente acha, que não é abençoado. A bênção, ela pode se manifestar até para aquele que aparentemente parece que não é abençoado. Mas se ele resolve abrir a torneira, a bênção vai para ele. Se ele resolve ir a Deus, a bênção vai para ele. A bênção se manifesta. Olha só o que diz 1 Crônicas, capítulo 4, verso 9. Diz assim: foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Ponto e vírgula. Foi Jabes mais ilustre. Esse ponto e vírgula é uma informação que a Bíblia te dá antes, um resumo da história, e aí depois vai começar a história de novo. Então o resumo da história de Jabes é o seguinte: ele foi o mais ilustre entre os irmãos dele. Ele foi o mais nobre entre os irmãos dele. Mas por quê? Aí a história vai contar. Diz assim:
Sua mãe lhe chamou Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. A palavra Jabes significa dor, aflição, sofrimento. Então ele era uma pessoa que cresceu sendo chamado de sofrimento. Faz favor. Ô doloroso, vem aqui. Veja, irmão, alguém que cresce com uma identidade assim, não, eu sou sofrimento. Meu nome é sofrimento, meu nome é dor, é aflição. Veja, alguém que internaliza isso, ele não vai ter muita expectativa da vida não. O que acontecer com ele, mas meu nome é esse mesmo, estou experimentando aquilo que é a minha própria identidade. A mãe dele deu um nome para ele porque teve um grande sofrimento ao dar à luz. E a Bíblia diz assim, agora interessante, Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: tomara que me abençoes. Coloque para mim na Bíblia, por favor. Gosto dessa ênfase. Tomara que me abençoes. 1 Crônicas 4, verso 9. Tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras. Você colocou Coríntios, meu querido, é Crônicas. Você é homem, sempre, é sério. E me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão. Ele está nervoso, pode voltar lá para o verdinho. De modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Põe a mão no seu coração e diga assim: Deus, tomaras que me abençoe, me alargue as fronteiras, que seja sobre mim a tua mão, que me livre do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. Interessante. Jabes, aparentemente, ele era uma pessoa que não tinha nada para ser abençoado. O cara já nasceu com um nome desse, sofrimento, doloroso. Ele não, aparentemente não parecia ser alguém abençoado. Mas na hora que ele resolveu orar a Deus, pedindo para ser abençoado, o que aconteceu? Qual que é a informação que o verso 10 dá para nós? Qual que é a informação que o finalzinho do verso 10 dá para nós? E Deus? Como é que é? E Deus lhe concedeu o que tinha. O que ele pediu, irmão? Diga assim: bênção. O que ele pediu? Bênção. Vou perguntar, as irmãs respondem. O que ele pediu? Bênção. Os homens, o que ele pediu, irmão? Bênção. Todos juntos, o que Jabes pediu? Bênção. Agora, ele tinha jeito, aparência de alguém abençoado? Não. Ele não tinha aparência de alguém abençoado, não tinha contexto de alguém abençoado, pelo contrário. Tem algum problema com esse menino. Tem algum problema. O cara que tem esse nome, tem um histórico desse. Ele não tinha uma aparência de alguém abençoado. No entanto, o que ele pediu? Bênção, Senhor, me abençoa. Tomaras que me abençoe. Olha o verso 10. Jabes invocou o Deus de quem, irmãos? Eu gosto dessa informação também. Invocou o Deus de quem? Israel. Mas quem que é Israel na verdade? Quem era Israel? Quem? Jacó. Interessante, muitas vezes a Bíblia fala que alguém invocou o Deus de Jacó. Mas Jabes, ele não usou isso. Ele falou que Deus invocou o Deus de Israel. Por quê? Porque ele descobriu que Deus é Deus que transforma histórias. Ele transformou Jacó em Israel. Eu vou invocar o Deus de Israel. Ele transformou Jacó em Israel. Vai transformar a minha vida também. Vai transformar a sua também, se você pedir bênção. Fala para o seu vizinho, se você pedir bênção. Você já é abençoado. Mas se você pedir bênção, vai manifestar na sua vida. Quantos dizem amém? Veja, aconteceu até para aquele que aparentemente não tinha bênção, aparentemente não era abençoado. Mas o dia que ele pediu: Deus, tomaras que me abençoe. Tomaras que me abençoe. Pega sua mão bem alta. Fala assim: Deus, tomaras que me abençoe. Coloca a mão na sua cabeça e diga assim: Deus, me abençoe. Me abençoe. E Deus vai conceder o que você tem pedido, meu irmão.
Deus vai conceder. Deus abençoa até os que aparentemente não são abençoados. Até os que aparentemente não são abençoados. Você sabe, tem momentos que você é tentado a imaginar que você não está tão abençoado assim. Olha aqui para mim. Tem momentos que você é tentado a imaginar que não, agora eu não, parece que eu não estou na bênção, parece que eu não estou fluindo na bênção, parece que eu não estou fluindo. Estou aqui, mas parece que a bênção não está fluindo. Por que geralmente você pensa isso? Porque talvez até você está vivendo alguma situação. Olha aqui, talvez você está vivendo até alguma situação que é consequência do pecado seu. Aí agora não tem jeito de orar. Como é que eu vou orar pedindo bênção aqui? Como é que eu vou orar? Isso aqui é consequência do pecado, fazer o quê? E aí o diabo fala, não ora não, o que você vai pedir bênção? É consequência do pecado. Isso é consequência do seu erro. Então agora, o máximo que você pode fazer é aguentar. Eu acho que você não agiu com tanta sabedoria assim, por isso que está acontecendo na sua vida. Certo? Que você vacilou, aí isso está acontecendo na sua vida. E aí você fica, então, você corre o risco de ficar refém dessa sugestão maligna. Agora eu te pergunto, olha aqui para mim. Jabes também estava vivendo uma situação que era consequência, o nome dele era consequência de uma situação, sim ou não? Sim. O nome dele foi consequência de um parto ruim. E aí ele recebeu toda essa carga. No entanto, ele sabia, a minha identidade de sofrimento e dor é consequência de algo no passado. Agora olha aqui, isso não o impediu de orar pedindo bênção. Isso não o impediu de orar, Senhor, me abençoa. Olha aqui para mim, talvez você possa viver uma situação na sua vida que pode ser até consequência mesmo. Pode ser até consequência de uma imprudência, de pecado, de um erro seu. Mas isso não pode impedir você de orar, Deus me abençoa. Amém. Senhor, eu estou vivendo essa situação que é consequência do passado mesmo. Mas me abençoa. Oh, me abençoa. Oh, me abençoa. Sabe o que acontece? Deus pode ouvir o seu pedido. Amém. A situação até pode ser consequência mesmo. Porque só aqui que eu já vi muitos irmãos, mas isso aí é consequência, isso aí agora vai ter que aguentar. E aí você fica intimidado pelo diabo, porque você está numa situação que é consequência mesmo de algo do passado. Mas isso não impede você de orar ao Deus que abençoa Jabes. Amém. Sabe, eu estava lembrando da situação do Matusalém, o próprio Matusalém, graças a Deus o Senhor o trouxe de volta. Amém. Mas ele estava vivendo uma situação que era consequência. Ele estava vivendo uma situação que era consequência do passado. Mas você sabe, o que ele estava vivendo não me impediu de falar, Senhor, me abençoa, me tira daqui. Porque ele poderia ter entregado agora, 20 anos, 30 anos, que consequência fazer o quê? Consequência, ele mesmo. Agora, ele não entrou nessa, o que ele fez? Senhor, me abençoa, me tira daqui, me abençoa, me tira daqui. E o que acontece? Mesmo sendo consequência, Deus foi lá e abençoou. Falar para você, você pode ter uma situação na sua vida que pode até ser consequência, mas se você se voltar para o Senhor e falar, ó Deus, tomara assim, me abençoa, me abençoa no meio dessa consequência, não me abençoa no meio dessa situação, me livra disso, Deus pode atender a sua oração. Amém? Quantos dizem glória a Deus? Então nada deveria impedir você de orar ao Senhor e falar, Deus me abençoa, ó Deus me abençoa, ó Deus me abençoa. Você sabe, Deus não apenas o abençoou, Deus não apenas o atendeu ao elogio. Ou aliás, Deus não apenas o atendeu ao pedido dele, Deus também fez um elogio para Jabes. No final do verso 10, o que está escrito? Finalzinho do verso 10, o que está escrito aí? E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Ele pediu bênção, o que o Senhor deu? Mas não só isso, o Senhor, além de dar bênção para ele, qual que é o resumo inicial no verso 9? O que a Bíblia diz? O que a Bíblia fala a respeito dele? Foi Jabes mais ilustre. Agora, por que a palavra de Deus está elogiando ele? Simplesmente porque ele pediu bênção. Simplesmente porque ele não tinha aparência, ele não tinha
merecimento algum, simplesmente resolveu pedir bênção. Sabe uma coisa? Se você é daqueles que pede para Deus, Deus vai chamar você de ilustre. Amém. Se você é daqueles que não tem dificuldade de pedir para Deus, Deus vai chamar você de ilustre. Chegando no seu vizinho, você quer receber elogio de Deus, irmão? Fala para ele, agora responde para ele, pede tudo que você precisa então. Pede tudo que você precisa, tudo que você quer. Vai ter um momento que ele vai falar, você é mais ilustre que os demais. Sabe por quê? Sabe por quê? Que alguém que pede para Deus para ser abençoado, alguém que não tem dificuldade de pedir para Deus, de pedir para Deus mesmo, vai chamar de ilustre, mais ilustre que os demais. Primeiro, quando você pede para Deus para que Ele te abençoe, em primeiro lugar, você está crendo na existência dele. Quando você pede para Deus, alguém que pede para Deus, ele está em primeiro lugar, ele está nesse simples fato de pedir ao Deus, tomara que me abençoe. Primeiro, ele está crendo na existência de Deus, senão ele não estaria orando, não estaria pedindo. Então, em primeiro lugar, ele está declarando a existência de Deus, Deus gosta disso. Segunda coisa, que o Senhor chamou Jabe de ilustre, porque ele simplesmente pediu, primeiro, porque ele creu na existência de Deus. Isso pode acontecer com você também. Segundo, quando você pede para Deus, para Ele te abençoar, você está reconhecendo que Ele é maior do que você. Além de você crer na existência dele, você está crendo que Ele é maior do que você. Porque quem pode dar é só alguém que é alguém maior do que você. Quem tem poder para dar é só alguém que pode ser alguém maior do que você. Se fosse menor que você não teria como você pedir para ele. Então, quando você pede para ele te abençoar, você está reconhecendo que além de ele existir, ele é maior que você. E é por isso que você está pedindo para ele. Como estão entendendo antigamente? Terceiro, além de você crer na existência dele, que ele é maior do que você, por isso você está pedindo para ele te dar, porque só pode dar quem tem para dar. Terceiro, você está se colocando na posição do simples e do humilde. Quem que é o simples e o humilde? Aquele que pede. Quem não é humilde, quem não é simples, tem dificuldade de pedir. Sim ou não? Uma pessoa que ela não é simples, não é humilde, ela é muito cheia de nhenhenhê, ela tem dificuldade mais de pedir. Eu padeço, mas eu não vou pedir jamais. Mas Deus gosta do simples, porque o simples e o humilde, se ele precisa, ele pede. A Bíblia diz que Deus ele dá graça para quem? Deus dá graça para o humilde, mas resiste ao soberbo. Não precisa da ajuda de ninguém, nem de Deus. Isso aqui é tudo fruto do meu trabalho. Se eu for resolver essa coisa, vai ser no meu esforço, vai ser no meu braço. Deus resiste. Aqui ele fala assim, eu estou aceitando a ajuda de qualquer um que o Senhor mandar, manda, eu preciso do Senhor, mano. Deus dá graça, constantemente. Quarta coisa, porque alguém que pede, Deus gosta e Deus elogia, e aconteceu isso com Jabes. É porque quando você pede para Deus te abençoar, além de você crer na existência dele, além de você crer que ele é maior que você, porque só pode dar quem tem, ele pode te dar, você crê que ele tem, ele é maior que você, além de você se colocar na posição de simples e humilde, quando você pede, Deus vai acabar te elogiando por isso, é porque você está crendo que ele é bom também. Porque se ele fosse mau, você não ia pedir. Você tem coragem de pedir para alguém mau, perverso, que não ajuda ninguém, você fica receoso de pedir. Mas se você é alguém que toda hora está pedindo para Deus, Deus vai concluir, você sabe que eu sou bom, né? Você está me chamando de bom. Pode você estar aqui pedindo toda hora, você sabe que eu sou bom. Você tem essa abertura, por isso que você vem. Você está chamando Deus de bom? Você está chamando Deus de maior? Você está se colocando na posição de simplicidade e humildade? Tudo nesse gesto de Senhor, tomara que me abençoe. Me abençoa.
Me abençoa. Como estão entendendo? Diga amém. Amém. Sabe, Hebreus 11:6 diz exatamente isso. Hebreus 11, verso 6, abre aí na sua Bíblia para você marcar. Ele diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus crê que Ele existe, Deus existe. E que Ele é o quê? Galardoador, recompensador dos que o buscam. Quando você está pedindo para Deus, você está indo a Ele, você está crendo que Ele existe e que Ele te recompensa só pelo fato de você estar o buscando. E isso de fato aconteceu com Jabes. Jabes orou e Deus, além de ter atendido a oração dele, fez um elogio para ele: você é o mais ilustre entre os seus irmãos. Amém ou não amém? Amém. Segundo, Deus ele abençoa. Em primeiro lugar, Deus abençoa os que aparentemente não são abençoados, mas Deus abençoa os abençoados, como eu te falei. Lá em Gênesis, eu quero que você abra lá em Gênesis capítulo 22. Abra lá, Gênesis 22, verso 16. Eu queria que você encontra, diga amém. Gênesis 22, 16. Quantos estão me acompanhando, diga amém. Está escrito assim: e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho. Deus está falando para Abraão: que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, nela serão benditas todas as nações da terra, por quanto obedeceste a minha voz. Veja, o que Deus está fazendo aqui? O que o Senhor está fazendo aqui, irmãos? Está abençoando Abraão. Olha lá. Coloca para mim no verso 17. O que o Senhor fala? Deveras te abençoarei. Coloca uma outra versão que é deveras. Fica muito oculto. Fica muito... Mas coloca lá: farei com que os seus descendentes sejam tão numerosos como as estrelas do céu, os grãos de areia da praia, e eles vencerão os inimigos. Coloca o verso 16, filho. Porque você fez isso e não me negou seu filho, seu único filho. Eu juro pelo meu próprio nome que abençoarei você ricamente. Isso significa deveras. Deveras eu abençoarei. Abençoarei você ricamente, para valer. Quantos querem ser abençoados para valer? Veja, porque, irmãos, interessante isso, essa ênfase. Porque se Deus, porque se sou eu abençoando, é uma dose de bênção, é ou não é? Sou eu abençoando, eu tenho um potencial para abençoar. Se é a minha esposa, ela tem um outro potencial de recursos para poder abençoar alguém. Mas se é Deus abençoando, irmãos, Deus tem um potencial para abençoar uma pessoa. E aí, aqui a Bíblia está falando que Ele não só vai abençoar, que já seria, se Deus está abençoando, já é um negócio muito grande. Mas Deus diz que vai abençoar de que jeito? Ricamente. Para valer. Dá uma sacudida no seu irmão e fala assim: Deus pode te abençoar ricamente. Agora eu te pergunto, olha aqui para mim. Abraão já era abençoado? Como você sabe disso? Você me fala aqui que já era abençoado. Abraão já era abençoado, irmão? Deus já tinha abençoado Abraão até aqui? Hã? Sim. Olha lá em Gênesis 12. Olha só. Em Gênesis 12, o Senhor já tinha abençoado Abraão. Mas o que Deus fez? Abençoou de novo. Quantos são abençoados aqui? Mas Deus quer te abençoar mais. E abençoar de novo. E hoje é o dia que Ele vai te abençoar mais. Você já chegou aqui abençoado, mas vai sair daqui mais abençoado um pouco. Olha só, já tinha acontecido isso. Gênesis 12, a palavra diz assim: olha, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e vou fazer de você uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás. Interessante que Abraão, mais do que ser abençoado, o Senhor estava com um propósito que ele fosse a própria bênção. Onde ele chegava, bênção. Ele ia para cortar cabelo, o salão enche. Ele ia na loja de calçado, entra mais cliente.
Ele vai na feira bomba. Tava chovendo, mas ele resolveu sair, para de chover. Isso é bênção, cara. Veja, o propósito de Deus para Abraão é que ele fosse assim, a própria bênção. Onde ele chega, a bênção está com ele. Amém. Mas o que Deus fez? Verso 22, capítulo 22. Abençoou ele de novo. Quantos aqui são abençoados? Amém. Deus quer abençoar você hoje. Amém. E amanhã você já saiu daqui abençoado. Vai precisar de bênção de novo? Sim, mais bênção. Quanto mais abre a torneira, mais bênção na sua vida. Quantos dizem glória a Deus? Oh, aleluia! Diga glória a Deus! Olha só. Terceiro. Interessante isso aqui. Primeiro, Deus abençoa até os que aparentemente não são bênçãos. Deus abençoa os abençoados. E isso aqui é muito importante para aqueles que já estão aí na casa dos 30 para lá. Filhos de crentes precisam ser abençoados. Filhos de crentes, irmãos, filhos de crentes são abençoados, sim ou não? Sim. São abençoados ou não? Sim, são abençoados. Eles já nascem na bênção, sim ou não? Sim. Mas precisa abençoar? Sim. Precisa. Veja só, interessante isso. Abraão já era abençoado? Abençoado, ele já era a própria bênção. Deus abençoou ele ricamente, era abençoado. Aí nasceu um filho. O filho da promessa. Qual que é o filho de Abraão? Isaac. Aí Gênesis 25, 11, olha o que acontece. Isaac já nasceu abençoado, portanto? Filho de Abraão, pai da fé, já nasceu abençoado, Isaac? Sim, já nasceu abençoado. Mas o que Deus faz? Abençoa o abençoado. Abençoa o filho do crente Abraão. Gênesis 25, 11 diz assim: depois da morte de Abraão, o que Deus fez? Deus abençoou Isaac, seu filho. Isaac habitava junto a Beer lá. Interessante. Você que tem filhos, seus filhos são abençoados de fato, mas isso não deve ser um impedimento para você abençoá-los ainda mais. Na verdade, quando você ora, você está abrindo a torneira para que a bênção que já foi liberada sobre a vida dele venha de fato. Quantos estão entendendo? Diga amém. Então, quando você põe a mão na cabeça dele, quando ele está dormindo, você ora: Senhor, eu declaro que ele vai ser um instrumento nas tuas mãos. Eu declaro que as maldições dele estão chorando todas canceladas mesmo. Eu declaro que ele vai ser bem sucedido nos estudos, no trabalho, no casamento. Veja, você está manifestando a bênção de fato naquele que já é abençoado. Quantos estão entendendo? Diga amém. Amém. Interessante. Avança um pouquinho, vai para Gênesis 26. Gênesis 26. Isaac nasceu na bênção. Deus o abençoou mesmo depois dele nascer, que ele já era abençoado, mas abençoou mais, tem que abençoar sempre. Servindo, sobrevindo, verso 1. Fome a terra, além da primeira, a vida nos dias de Abraão. Foi Isaac a Gerar, estar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela e serei contigo. O que acontecerá, irmãos? Irmão, o Senhor já tinha abençoado. Fala para os seus irmãos: Deus abençoa os abençoados mesmo. Posso dizer amém? Agora olha aqui para mim, hein? O fato de você ser abençoado não significa que você vai passar por tempos de crise, não, viu? Isaac até aqui, ele já era abençoado aqui? Sim. Mas o que estava acontecendo? O que ele estava passando aqui? Ele estava passando por um momento de quê? Na verdade ele não, mas a terra estava passando por um momento de quê? Qual que é a informação que vem no verso 1? Olha lá. Olha lá. Sobrevindo fome à terra. Qual que foi? Estava esse tempo de crise, esse tempo de luta. Isaac já era abençoado. Nasceu de Abraão, já era abençoado. Está tudo abençoado. Fala para o seu vizinho: está tudo abençoado. Abençoado, está tudo abençoado. No entanto, isso não imunizou de passar por um tempo de crise. Vocês estão entendendo? Diga amém. Será que você pode contar essa notícia para o seu vizinho e falar assim: olha, o fato de você ser abençoado não te imuniza de tempos de dificuldade.
Olha aqui para mim. Ei! Agora que você não pode cair na cilada e imaginar que porque está acontecendo alguma coisa que aparentemente não estava no plano inicial, está acontecendo uma turbulência, uma mudança, uma crise. Isso não pode fazer com que você pense que você não é abençoado. Não pode levar você a concluir que então o Senhor não está contigo. Como você está entendendo, amém? Amém? Não significa isso. Isaac já tinha sido abençoado, no entanto, ele teve que passar e passou por aquele momento de fome que estava acontecendo sobre toda a terra. Mas o que o Senhor fez? Abençoou mais. É nesse tempo de luta de Cristo que o Senhor te abençoa mais. O Senhor pode te abençoar mais. Quantos querem isso para a sua vida? Deus abençoou de novo Isaac. Por quê? Filho de Abraão, os filhos dos crentes precisam ser abençoados. Diga assim, os filhos dos crentes precisam ser abençoados. Diga assim, os meus filhos serão abençoados. Diga assim, eu mesmo colocarei as mãos sobre eles e os abençoarei. Interessante, olha lá, um outro filho. Quem foram os filhos de Isaac? Muito bem, Jacó e Esaú. Gênesis 27, verso 30, olha o que acontece. Olha só, Isaac, abençoado Isaac, abençoou seu filho Jacó. Olha lá, aconteceu que acabando Isaac de abençoar Jacó, apenas Jacó acabava de sair da presença de Isaac, seu pai, e veio Esaú, seu irmão da casa. Que nós vemos aqui, Jacó, veja, Jacó e Esaú nasceram abençoados, irmãos? Sim ou não? Sim, os dois nasceram abençoados. Embora Jacó for lá e pegou a bênção maior, do filho mais velho, mas os dois já nasceram abençoados. E mesmo assim nós vemos Jacó, pai, Isaac, pai, abençoando Jacó, filho. Abençoando. E não só uma vez, outra vez. Olha lá, Gênesis 28, 1. Aqui já passou aquele momento que Jacó roubou, usurpou a bênção do irmão. Passou-se um tempo, Jacó foi até Isaac e Isaac abençoou de novo. Olha lá, Gênesis 28, 1. Isaac chamou Jacó, e o que ele fez? E abençoou. E ordenou-lhe e disse: não tomes mulher entre as filhas de Canaã. Isso aqui foi alguns momentos antes de Jacó viajar. Jacó já tinha sido abençoado, Isaac já tinha abençoado Jacó, mas o que Isaac fez de novo? Abençoou de novo e deu uma orientação. Uma orientação que iria honrar muito o pai dele. Aí o que aconteceu? O Esaú, ele já era abençoado, Esaú também era abençoado. O Jacó ele só se apropriou da bênção maior, mas ele já era abençoado. Só que ele perdeu o coração. E aí quando ele perdeu o coração, ele desonrou o pai. Olha o que acontece no verso 8. O que acontece no verso 8? Ele ouviu o pai dele dando essa orientação para o Jacó. Olha lá. Vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram más aos olhos de Isaac, seu pai, ele ouviu que o pai dele não queria que ele se envolvesse com as filhas lá de Canaã. O que ele fez? Foi-se Esaú a Ismael. O que ele fez? Tomou para si por mulher, além das suas mulheres, a Malate, filha de Ismael, filho de Abraão, e irmã de Nebaiote. Ele pegou justamente as mulheres que o pai dele falou que não era para ele fazer isso. Sabe o que acontece? Jacó realmente foi muito mais abençoado que Esaú. Por quê? Porque quando você honra seus pais, você ativa a bênção que eles liberaram sobre você. Quando você desonra, ainda que eles tenham abençoado você, você deixa de ativar aquela bênção na sua vida. Como vocês estão entendendo, antigamente? A Bíblia diz lá isso, lá em Efésios 6, verso 2, 3. Olha lá o que diz: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e se multiplique os seus anos sobre a terra. Quantos dizem amém a respeito disso? Olha lá, então é interessante. Só é F. Quando você honra o seu pai e a sua mãe, você está então ativando a bênção que eles liberaram sobre você. Efésios 6, verso 2. Interessante. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento
com promessa para que te vá bem e vivas muito tempo. Quantos querem ir bem? Seu pai sempre fala isso sobre você, declara isso sobre você. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus é com você. Vá com Deus. O Senhor te ajude. Veja, quando você honra, o que aconteceu com Jacó? Jacó tomou alguma das filhas de Canaã, irmão? Não. Ele casou com mulheres hebreias, as filhas do seu tio Labão, Lia e Raquel. No entanto, Esaú foi lá e tomou das mulheres de Ismael. Jacó realmente se tornou Israel, a nação bendita. Por quê? Quando ele honrou o pai dele, que deu aquela orientação para ele, você vê, ele começou mal, começou sendo enganador, mas ao longo do caminho as coisas foram endireitando na vida dele. Ele aprendeu inclusive a honrar. E aí aquelas bênçãos que o Isaac, pai, liberou sobre ele, se manifestaram na vida dele. Sabe uma coisa? Filhos que desonram morrem cedo, como nós estamos vendo aqui, que nada para eles vão bem, ainda que os pais às vezes o tenham liberado tantas bênçãos. Então fuja da desonra. Fuja da desonra. Deseja a honra. Eu estou falando aqui a respeito não somente você honrar os seus pais na fé, seus pais naturais também. Honre os seus pais naturais, honre os seus pais na fé, porque a bênção que eles liberam sobre a sua vida vão ser ativadas no momento da honra. Quando dizem amém? Aconteceu com Jacó. Quarto, Deus abençoa os que aparentemente não são abençoados. Deus abençoa os que são abençoados. Deus abençoa os filhos dos abençoados. E quarto, o tempo da espera da bênção. Lucas 18:1, quero encerrar com isso. Lucas 18:1. Lucas 18:1. Pessoal do louvor, se pudesse posicionar aqui. Rondo, Felipe. Pessoal que já tem invocado. Estamos multiplicando a equipe do louvor. No final do culto, eu quero inclusive uma reunião com os irmãos. Lucas 18, verso 1 diz assim. Quando está me acompanhando, diga amém. Disse-lhes Jesus numa parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Pode subir, meu querido. Todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha molestar-me. Então diz o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorar em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Olha só, aqui quero finalizar com isso. O tempo da espera da bênção. Você precisa orar sempre para Deus te abençoar. E às vezes você está pedindo para o Senhor te abençoar a respeito de algo, mas essa bênção ainda não se manifestou na sua vida. E aí talvez você fique acusado, ou talvez a sua fé comece a esmorecer pensando: bom, certamente talvez não é para que eu receba essa bênção, porque até agora ela não se manifestou na minha vida. Então talvez essa bênção talvez não seja para mim. Você precisa entender algo. Você já foi abençoado com todo tipo de bênção. Fala para o seu vizinho: você já foi abençoado com todo tipo de bênção. Fala para o irmão que está atrás de você: todo tipo de bênção já foi liberado para você. Agora, qual que é a grande questão? Olha só, ei! No entanto, algumas bênçãos, como nós estamos vendo aqui, elas não se manifestam do dia para a noite. Existem algumas bênçãos que elas só vão se manifestar no tempo certo na sua vida. Amém. Agora, isso não significa que essa bênção não é para você. Apenas talvez não é o tempo dela se manifestar. Amém. Vejam, aos 18 anos, 19 anos, um veículo pode ser uma bênção para uma pessoa. Mas aos 12,
seria um grande problema. Seria uma maldição. Certamente o Senhor, Ele tem bênçãos para mim e para você. Mas é necessário que você espere o tempo. Enquanto isso, que você talvez você precisa fazer? Ser como essa viúva. Senhor, me abençoa. Porque você não sabe o tempo. Nós não sabemos o tempo. Mas devemos, enquanto isso, continuar orando e insistindo. Porque talvez você pode cair naquele erro. Não, eu já orei a Deus. Deus já sabe. Deus já sabe. O que eu tinha que orar, já orei. Não é assim. Não é assim. Esse é o pensamento que vem para minar a sua vida de oração. Insista e persista na oração até se manifestar a bênção na sua vida. Coloca de pé no seu lugar. Hoje é dia de mais bênção na sua vida.